Eu queria que você pudesse estar abrindo a sua Bíblia lá em Colossenses, capítulo 1. Eu vou ler só o verso 15. E a gente vai discorrer nesse texto durante a mensagem. Então você deixa marcado aí na sua Bíblia, ou ligada à sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1. O verso 15 diz: Cristo é a semelhança perfeita do Deus invisível. Ele já existia antes de Deus criar qualquer coisa. E de fato, é o verso 16, para a gente não parar na vírgula, o próprio Cristo é o Criador que fez tudo no céu e na terra, as coisas que podemos ver e as que não podemos. O mundo espiritual com seus reis e reinos, seus governantes e suas autoridades, todos foram feitos por Cristo para seu próprio proveito e glória. Feche teus olhos, vamos orar? Eterno e bondoso Deus, eu quero te agradecer pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E o que o Senhor já realizou até aqui, com as orações, com os louvores, com a conversa antes do culto. E o que o Senhor vai fazer agora ao falar conosco através da tua palavra. Ó Deus, manifeste o teu poder entre nós. E que haja mudanças de vidas. E que possamos a cada momento ser mais parecidos com o Senhor. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu queria que você olhasse para a pessoa do seu lado aí. Dá uma olhadinha para ela. Olhou? Agora diga para ela assim: você é semelhante ao Senhor. Porque quando nós lemos o relato de Gênesis, é justamente isso que a gente lê lá. Que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Ele disse isso para o cachorro? Ele disse isso para o boizinho lá no pasto? Ele disse somente para o homem. Nós já conhecemos isso, nós somos feitos à imagem e à semelhança do Senhor. E isso é privilégio da humanidade. Nenhum outro ser, Deus disse, façamos a nossa imagem e a nossa semelhança. Ele disse isso para o homem. Ele disse para Adão. Essa semelhança de Deus. E tal como Deus, nós somos seres espirituais. E como seres espirituais, o nosso espírito é imortal. O nosso espírito, ele vai sobreviver a esse corpo terreno que vai envelhecendo, vai tendo alguns probleminhas, a gente tem que começar a usar uns negócios que não queria usar, porque não tem jeito. A gente começa a ficar cada vez mais longe do berço. Mas o nosso espírito não. Ele não se corrompe como o nosso corpo. E por isso a gente pode ter uma consciência moral, ética, assim como Deus. A gente sabe o que é certo, a gente sabe o que é errado. E por saber disso, a gente se torna responsável diante de Deus, nas nossas escolhas. Mas não somente aqueles que são membros da igreja, que são convertidos, têm a imagem e semelhança de Deus. Todos nós temos. Aquele que não faz parte da igreja também tem. Deus disse para aquela pessoa: você é minha imagem. Você é minha semelhança, eu fiz assim em você. Acontece que devido ao pecado, essa imagem, ela está distorcida. O pecado não tirou a imagem e a semelhança de Deus do homem, mas distorceu. E por isso, às vezes, a gente vê algumas coisas estranhas por aí. Porque essa imagem está distorcida. Lá em Gênesis, capítulo 9, verso 6, diz que se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Por termos a imagem de Deus em nós, nós deveríamos amar o próximo assim como Deus nos ama. Então morte, assassinato, eutanásia, aborto, essas coisas são erradas e a gente deveria amar o outro. Mas por estar distorcida a imagem de Deus no ser humano, a gente liga a TV pela manhã e a gente vê a quantidade de pessoas que morreram pela mão do outro.
O Salmo 139, o salmista ali no momento de louvor a Deus, ele vai dizer que Deus já o conhecia, que Deus o formou lá no interior do ventre da sua mãe, conversava com ele, e de forma admirável ele tinha esse relacionamento com Deus. E ele vai dizer, olha, todos os dias da minha vida foram escritos pelo Senhor. Porque Deus tem um relacionamento com o ser humano, Ele tem um relacionamento com você. Porque você tem a imagem de Deus. Sem Deus, essa imagem está distorcida. Quando eu me afasto da presença de Deus, quando eu não tenho Cristo Jesus como Senhor da minha vida, eu continuo tendo a imagem e a semelhança de Deus. Mas ela está desfigurada. Jesus, quando ele veio em forma humana, simbolicamente agora em dezembro comemora-se o Natal, e quando ele nasceu, e agora ele não virá mais como um bebê, ele virá como Senhor, Salvador e levará a sua igreja, mas quando ele veio a essa terra, ele veio justamente restaurar essa imagem que havia sido distorcida, desfigurada do ser humano. Lá em 2 Coríntios capítulo 4 vai dizer que as pessoas não entendem isso ainda porque estão cegas. Lá diz que os quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Quem olhava para Jesus olhava para o próprio Deus porque Ele é Deus. O autor de Hebreus vai dizer que Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ou seja, Ele veio para mostrar quem é o Pai, para mostrar quem é Deus e dizer para nós, humanidade, que podemos ter a nossa semelhança restaurada. Já ouviu aquela frase, tal pai, tal filho? Já disseram isso para você quando você está com teu filho ou tua filha? Eu fico todo bobo quando falam isso da Mariana e do Gabriel. Nossa, parece com o Flávio. Que bom, né? Parece mais com a mãe. Eu louvo mais a Deus por isso. Mas tem alguma coisinha ali que parece. Porque tem algo ali semelhante. Tem algo que as pessoas veem. Quando as pessoas olham para você e olham para mim, o que elas precisam ver é a pessoa de Jesus. Ver essa semelhança do Pai. Essa semelhança do nosso irmão mais velho em nós. A gente precisa entender, precisa saber que o maior objetivo de Deus na nossa vida não é ficar dando conforto. Porque às vezes a gente acha que no decorrer da nossa vida Deus tem que ficar afofando as nossas almofadas e a gente não passa por problema, não passa por dificuldade. Mas o que Deus espera de você e de mim é que a gente desenvolva o caráter. Tenha realmente um caráter semelhante ao caráter de Cristo Jesus. O que Ele quer é que você cresça, que você se pareça mais e mais com o próprio Jesus. Não é perder personalidade. A gente não perde a personalidade quando a gente caminha com Jesus. Eu não vou virar um robozinho. A gente continua gostando de algumas coisas. A gente continua achando que aquilo não deveria ser. A gente não perde a personalidade. A gente ainda discorda. Já viu um exemplo? Tem gente que torce pro Corinthians. Fazer o quê? Tem gente que está sonhando por um título. Fazer o quê? Mas isso aí não pode impedir a nossa comunhão, o nosso amor um com o outro e principalmente com Deus. Agora, o que muda? Ou precisa estar sempre mudando? É o nosso caráter. É a nossa integridade com Deus. É a nossa forma de falar com Deus. Essa transformação que precisa ser constante. Mudando o meu jeito, talvez agressivo, arrogante, talvez a minha falta de fé ou a pequena fé. Isso precisa mudar.
Quando a gente começa a colocar diante de Deus o nosso caráter, e diz, Deus, muda esse negócio que está desfigurado, a gente começa a crescer. Alguns, isso aí acontece muito rápido, outros mais devagar. Mas o que a gente precisa entender é que o que Deus espera de você é justamente o seu crescimento espiritual. E não afofadas durante a vida. Porque a gente vai caminhando e a gente vai achando que Deus tem que nos servir. A gente vai achando que tudo que vai passando na nossa vida, quando está difícil, é porque Deus não está abençoando. E a gente acha que Deus é servo. E Deus é Senhor. E a gente esquece que o céu não é aqui. Lá no céu, sim, a gente vai ter uma vida próspera por toda a eternidade, porque a gente não vai ter mais doença, a gente não vai passar mais sofrimento e a gente vai ter a imagem restaurada por completo que foi quebrada nessa terra por causa do pecado. A terra não é o céu. Mas infelizmente a gente ouve os ensinamentos aí que acho que é. Deus, disse John Piper, um autor no livro Graça Futura, isso mexeu comigo que ele disse, Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. Quando você está satisfeito com Deus, não com as coisas que Deus te dá, mas com quem é Deus para a sua vida, aí Deus é glorificado. Eu não tenho que glorificar a Deus porque Ele me deu um carro, uma casa, um bom emprego, uma boa família. Eu tenho que glorificar a Deus por quem Ele é. Eu tenho que glorificar a Deus por quem Ele é e porque a imagem dEle está em mim. Porque Ele quis assim. E quando a gente começa a entender isso, e à luz de Colossenses capítulo 1, a gente começa a perceber que nós não somos uma caricatura. Nós não somos caricatura de Deus. O verso 15 e 16 que nós lemos diz, falando sobre Jesus, o qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele, inclusive você e eu. Falar sobre imagem, conforme aí o verso 15, na nossa língua portuguesa às vezes tem um pouquinho de problema. A gente não consegue entender bem o que o autor, o apóstolo Paulo, está falando quando ele diz sobre que ele é a imagem de Deus invisível. A palavra no original imagem é uma representação, uma imagem compartilhada, uma manifestação. O que o apóstolo Paulo está dizendo é, quando se olha para Cristo, você está vendo a manifestação do próprio Deus. Ali ele falando para a igreja de Colossenses, que quem viu Cristo ali no seu ministério terreno, via a própria manifestação de Deus entre os homens. Cristo ele foi manifestado entre eles. João capítulo 1, verso 14 vai dizer que o verbo que estava com Deus habitou entre nós e nós vimos a glória como a glória unigênita do Pai. O ser humano tem dentro dele um clamor por ver Deus. Dentro de nós, um desejo de ver a Deus. Inclusive o autor de Eclesiastes vai dizer que dentro do ser humano arde o desejo pela eternidade. João 1,14, verso 8 disse, Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai e nos basta. E se você ler o texto, Jesus vai dizer, se você está olhando para mim, você está vendo o Pai. Agora entenda o seguinte, se nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e essa imagem, por causa do pecado, foi distorcida, e aí você se torna uma caricatura. Porque você está distorcido. A caricatura é justamente isso. É uma imagem grotesca e às vezes até hilária de um desenho seu. Eu tenho uma caricatura minha em casa que dá vontade de fazer uma camisa, mas a vontade passa quando eu olho para ela. Mas quando eu estou em Cristo Jesus, essa imagem é restaurada. E eu não sou mais uma caricatura, porque Deus não fez caricatura.
Deus fez algo perfeito. Eu costumo sempre dizer que Deus não fez gente feia. Você está vendo alguém feio aí? Deus não fez gente feia, porque se Ele fez a sua imagem e semelhança, Ele não faz gente feia. Tem gente torta. Tem gente precisando de um acabamento. Que quem dá é Cristo. Então não tem gente feia. Por isso você pode chegar em casa hoje, querido, e olhar no espelho e dizer que você é bonito. Se alguém disser o contrário, não se preocupe, isso é intriga da oposição. Porque Deus te fez perfeito. Aí a gente precisa entender que quando eu estou afastado de Cristo, aí sim eu estou distorcido. O apóstolo Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios 3,18, mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo com o espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem que vem do Espírito Santo. Somente através do Espírito Santo de Deus a nossa vida ela vai sendo moldada, transformada, e a cada momento a gente vai ficando melhor, até um ponto que nós subimos para o céu e vamos morar com o Senhor. Que a nossa vida vai sendo transformada. Você que já tem a Cristo Jesus já há 10 anos, você é a mesma pessoa que era há 10 anos atrás? Você que tem a Cristo Jesus há 1 ano, você é a mesma pessoa que era há 1 ano atrás? Há 6 meses. Alguns aqui há 6 meses. Você é a mesma pessoa que era 6 meses atrás? Nós vamos sendo mudados. E a gente vai aprendendo coisa nova, e a gente vai ver que a gente precisa melhorar, a gente precisa amadurecer o nosso caráter. Vai sendo transformado pelo Senhor. Filipenses vai dizer que porque é Deus quem produz em vós tanto o querer quanto o realizar segundo a sua bondade. Ele vai trabalhando isso. Ele vai colocando a sua imagem, a sua semelhança, realizando em você a vontade dele. E quando você está fazendo coisas que você não entendia, mas foi Deus que quis. Porque Deus age sobre nós de forma pessoal. Ele não força a barra, Ele não força as situações, mas Ele vai nos moldando para o nosso bem. O verso 15 que nós lemos diz que qual a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. É interessante que quando a gente olha para o apóstolo Paulo falando sobre ele ser o primeiro criado, ele está falando sobre essa singularidade de Jesus. Ele está falando sobre essa superioridade dele na criação, porque ele não foi criado por Deus. Jesus é Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, que ele estava lá na criação, e ele veio aqui no mundo em forma humana para restaurar justamente aquilo que o homem perdeu, que foi esse relacionamento com Deus. Aí o verso 16 vai dizer que todas as coisas foram criadas por ele, mostrando esse poder de transformação de vidas que só Jesus pode dar. Então você não é uma caricatura. Você é semelhança de Deus. Não tem nada de errado com você, a não ser se for o pecado que você ainda não confessou para Ele. E aí talvez, aí sim, você possa estar se transformando numa caricatura, sendo modificado. E não por Deus, mas pelo inimigo de nossas vidas. Aí a gente começa a perceber que quando eu entendo que eu sou semelhante ao Senhor, eu entendo que eu pertenço a Ele. E pertencer a Ele não significa que agora eu sou manipulado, mas eu sou guiado, orientado por Ele. Os versos 17 e 18 diz: Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Eu queria chamar a sua atenção para alguns detalhes desses versos. A primeira é que tudo depende dele. E às vezes a gente quer controlar as coisas. Quer controlar a nossa situação. E aí a gente fica dando volta. Toda a criação foi feita pelo próprio Filho de Deus, o nosso Senhor Salvador Jesus. Tudo subsiste por Ele. Isso significa que tudo começou com Ele.
Porque ele estava lá. Porque lá em Gênesis, quando Deus diz, façamos o homem, lá no hebraico que foi escrito Gênesis, o façamos é plural. Não precisa nem estudar muito português para descobrir isso. Só que é mais de dois. A ideia ali é mais de dois. Ali Deus está dizendo, vamos descer, nós três, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, vamos fazer o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E o homem só se tornou ser vivente depois que Deus soprou nele o seu espírito. Então você tem o Espírito de Deus soprado em você. Esse espírito que eu falei lá no início, que é imortal, que não perece junto com esse corpo, e esse espírito que só tem dois destinos, céu, se você aceitar e entregar a vida a Jesus Cristo, ou inferno, pois ele não vai morrer. Ou ele passa a eternidade na glória, ou ele passa a eternidade no inferno. E tudo isso está no controle daquele que vive para todo sempre, chamado Jesus Cristo. Aquele que é o Senhor das nossas vidas e que está no controle. Não perdeu o controle da nossa vida. É o Filho que dá consistência a esse mundo. É Ele que sustenta esse mundo junto com o Pai. Ele é o início e o fim. Ele dá início à nossa vida e você continuará tendo essa vida após essa vida com Ele. Tudo depende dele. E tudo também é orientado por Ele. O apóstolo Paulo vai dizer que Ele é o cabeça. E cabeça aqui traz a ideia de chefe, de dono, de quem orienta. A nossa mente, o nosso cérebro é que faz o nosso corpo se movimentar. Se der curto aí, a gente está lascado, a gente não vai ter problemas. Se nosso cérebro começar a dar alguns probleminhas aí, a gente corre o risco de esquecer as coisas. Podemos não andar mais, dentre outras situações do nosso corpo, lógico. Então é o cérebro que comanda o corpo. É o cérebro, é o cabeça Jesus que controla a nossa vida. Essa declaração do apóstolo Paulo está dizendo, olha, a sua vida precisa estar em harmonia com Jesus. É Ele que controla você, Ele que é o dono da sua vida. E por que Ele é dono? Porque Ele trocou de lugar com você na cruz. Mas Ele é um dono que não fica exigindo e apontando o dedo, jogando na cara, olha, eu morri por você e você não me reconhece, eu morri por você e você não faz nada por mim. Ele não faz isso, porque Ele não foi obrigado naquela cruz. Quando Ele foi para aquela cruz, Ele foi porque Ele te ama. Quando Ele foi para aquela cruz, Ele foi porque Ele queria restaurar em você a semelhança e a imagem de Deus que havia sido distorcida. Quando Ele foi para aquela cruz, Ele foi por amor. Não foi os soldados que o prenderam. Ali os soldados precisavam prender porque alguém tinha que prender, mas Ele foi porque Ele quis. Quando Ele recebeu o primeiro prego na sua mão e atravessou a sua carne, Ele deixou. Porque Ele virou para Pilatos e disse, olha, está na minha mão a sua vida. E Ele disse para Pilatos, você não pode fazer nada que meu pai não queira. E meu pai quer. E meu pai quer, então eu quero. Então tudo depende dele. E aí quando a gente entende isso, a gente começa a perceber que nós vamos passar a ressurreição com Ele. A vida após essa vida. O apóstolo Paulo diz que ele é o primogênito dos mortos, mas é interessante pensar na palavra primogênito. É interessante pensar na questão da ressurreição de Jesus, porque a gente encontra na Bíblia outras pessoas que ressuscitaram também. Lá em 1 Reis, capítulo 17, lá conta a história de uma viúva que teve o seu filho ressuscitado. Quando a gente chega lá em João capítulo 11, a gente encontra a história de Lázaro que foi ressuscitado. Então como que Jesus é o primeiro? Se já teve gente que foi ressuscitado antes? A resposta é simples, esses daí estão mortos ainda. Jesus não. Jesus ressuscitou e está vivo. Ele está aqui. Essa é a diferença, por isso ele é o primogênito. Ele venceu a morte. Mas tem um outro problema, porque primogênito se refere a nascimento. A Mariana é minha primogênita. Então é de nascimento.
O que o apóstolo Paulo está dizendo é que o túmulo foi o ventre de Jesus. E no ventre o corpo é formado. É no ventre que o bebê é criado, é formado ali. E aí parece um negócio estranho, porque como que ele é primogênito dos mortos, se primogenitura vem de nascer e não de morrer? Porque ali naquele túmulo, isso que o apóstolo Paulo está ensinando para a gente, a morte, ela foi completamente morta, assassinada. Porque ali Deus interrompeu o processo da morte e trouxe vida para você e para mim. Porque ali Jesus venceu a morte. Por isso ele está dizendo, olha, o túmulo, ele foi o ventre. O que saiu dali foi vida, não foi morte. O que saiu dali não foi mau cheiro, foi um cheiro suave e agradável de vida. O que saiu daquele túmulo ali não foi choro, mas foi alegria quando os apóstolos viram que ali Jesus não estava mais. O que saiu dali foi alegria quando as mulheres foram ungir o corpo e encontraram um túmulo vazio. O que tinha naquele túmulo não era mais morte, o que tinha naquele túmulo era vida. Por isso o apóstolo Paulo diz, ele é primogênito dos mortos, porque ele venceu a morte, ele está vivo. E o apóstolo Paulo está nos ensinando que após essa vida aqui, nós vamos habitar com ele, porque ele já deu esperança através dele mesmo para você e para mim. Porque ele já abriu o caminho de acesso ao Pai através do sacrifício dele. Ele já provou que a morte, que era a maior inimiga do ser humano, o salário pelo nosso pecado, foi vencido e pago por causa do seu sangue. Atos 2:24 diz, Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Era impossível que aquela pedra segurasse Jesus. Jesus foi gerado na ressurreição. É isso que Paulo está dizendo. Uma figura de linguagem para que a gente possa entender o que Deus fez por amor a você e a mim, para que a nossa imagem fosse novamente restaurada. O Salmo 2:7 diz, proclamarei o decreto do Senhor, e ele me disse, tu és meu filho, e hoje te gerei. Continuando e pensando nisso, um dia nós vamos ouvir a voz do Senhor dizendo, vinde bendito do meu Pai. E como disse 1 Tessalonicenses 4:16, pois dado a ordem com a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão com ele. E eu pergunto para você, tudo acontecer, você vai estar preparado para ouvir essa trombeta? A tua imagem já vai ter sido restaurada, a imagem e semelhança de Cristo? Se a tua pergunta, se essa resposta é não, a última coisa que o apóstolo Paulo ensina para a gente é que nele você é restaurado. Os versos 19 e 23 diz, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. O propósito maior do Senhor, a morte de Jesus, isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui nesses versos, é fechar, corrigir a brecha que foi deixada entre você e Deus. Nós, disse o apóstolo Paulo, estávamos afastados de Deus, nós não queríamos saber de Deus. Deus nos amava, Deus fazia de tudo para chamar a nossa atenção,
Mas a gente não estava nem aí. A palavra plenitude aqui é essa totalidade. Totalidade do quê? Totalidade da graça salvadora de Jesus que foi derramada através do sangue dele na cruz. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Que o Filho veio fazer com que o homem voltasse para o Pai. O Filho, Jesus, morreu para que você tivesse acesso novamente ao Pai. E ele fez isso porque era do agrado de Deus. Deus entregou seu próprio Filho por você. Verso 20 diz que ele se reconciliou consigo mesmo todas as coisas, inclusive você. Por causa da queda do homem, por causa do nosso pecado, da nossa imagem desfigurada, Jesus veio. Sofreu na cruz. Ressuscitou por você. Te dá vida e esperança. Por causa da queda, ele reconciliou através da sua própria vida e do seu sangue. E isso aumenta a nossa fé. E a nossa fé é justamente aumentada porque nós estamos firmes, como disse Paulo o apóstolo, alicerçados. Em quem? Em Cristo. E aí às vezes a gente se questiona, a gente pergunta, por que já que é assim, pastor, eu continuo tendo problemas, tendo lutas? Porque torno a dizer, o céu não é aqui. Nós estamos a caminho, mas ainda não é aqui. E alguns dos problemas, algumas das dificuldades que nós passamos é para moldar o nosso caráter. É para moldar a nossa fé, aumentar a nossa fé. Mas as alegrias também, porque a gente só fala de coisa ruim também, né? Alegria também. E na hora da alegria eu tenho que entender que Deus me permite essas alegrias para que eu não seja orgulhoso, mas eu possa mostrar para os outros que Deus é Deus. Que Deus age tanto no momento alegre quanto no momento triste na minha vida. Nos momentos tristes eu busco a presença dele e ele está comigo. Nos momentos alegres da mesma forma. E aí eu tenho que testemunhar do que Deus faz comigo. Para mostrar que hoje eu sou filho dele. Que eu tenho a sua imagem. Que eu estou querendo cada vez mais ser a cara do Pai. Você não quer ser a cara do seu pai? Eu quero ser cada vez mais a cara do meu pai. Meu pai é Deus. Que a cara do meu pai biológico eu já sou. A salvação é um dom de Deus. E eu preciso honrar isso, porque ele veio, ele desceu do céu, ele vestiu a roupa de homem, sofreu dores por você, para que você tivesse a imagem restaurada. Não tem esforço que você possa fazer para conquistar isso, é só através da graça completa de Jesus sobre você. Você não precisa fazer mais nada, é só reconhecer Jesus como Senhor da sua vida. É só dizer, Senhor, obrigado, eu te amo, eu reconheço, Senhor, aquele sangue que foi derramado naquela cruz pesada, aqueles 12 centímetros de prego que atravessaram a sua carne. Eu te amo por causa disso. E ele vai nos capacitando a ser transformados a cada momento. Cada queda, um arrependimento e um crescimento. E aí eu vou descobrir que ele escolheu a mim e a você para que isso acontecesse. Como diz em João 3,16, porque ele me amou. Ele me amou. O que Paulo está dizendo é que o sangue de Cristo nos reconciliou. Alguns, infelizmente, leem esse texto e acham que a gente pode perder a salvação. E eu tenho muita dificuldade com quem acredita que pode se perder a salvação, porque se eu perder a salvação, ou achar que eu perco a salvação, eu vou viver todos os dias com medo. E quando eu pecar, eu vou cair em desespero. Porque o que eu aprendo na Bíblia é que quando eu peco, eu posso ir até o meu quarto. Ou seja, eu posso ir até Deus e confessar a Ele o meu pecado, e Ele me perdoará. O que não pode acontecer é eu ter prática do pecado. Gostar de pecar. Achando que toda vez que eu pecar, posso ir lá ficar pedindo perdão para Deus, e Ele é bonzinho. Aí não, eu estou chamando Deus de trouxa e Ele não é. Isso Ele não é. Agora, quem realmente já tem a imagem
transformada, que é aquela que estava desfigurada na sua vida, você que é a semelhança de Deus e restaurado por Jesus Cristo, quando peca, vai até Deus, pede perdão e não vai fazer mais. Não sei se você crê que perde a salvação, eu não creio. Porque eu não posso perder algo que a própria Bíblia diz, que quem nos separará do amor de Deus? A pessoa é quem já está afastado e está vivendo a vida de qualquer jeito. Aí entra uma outra pergunta, será que ele estava salvo? Será que ele estava convertido ao Senhor ou convencido de que Jesus é o Senhor? Porque não é a igreja que salva. Não é uma placa que salva. Inclusive existem placas de igreja que estão levando gente para o inferno. Quem salva é Jesus Cristo. A igreja ela tem a função de anunciar Jesus Cristo porque ele é o cabeça, como nós lemos. Você não é uma caricatura, você pertence a ele e você pode ser restaurado por ele. Porque ele está aqui. E ele te ama. Prova disso foi a cruz. Ele quer restaurar você ao ponto de você ser chamado de filho e filha novamente. Ao ponto de você ser indo vagarosamente ou rapidamente, não sei como vai ser o processo, moldado por ele. Por isso eu queria orar por você. Talvez você já está na igreja, mas ainda não permitiu Jesus transformar a sua vida por completo. Você tem a semelhança de Cristo, mas de vez em quando dá uns bola fora e desfigura a semelhança. Deixa ele moldar você. Mas talvez você ainda não conheça esse Jesus como Salvador. Você sabe quem é, você tem um conhecimento de Jesus. Talvez o Jesus histórico, o da história, mas não o Jesus Salvador, transformador que morreu na cruz por você. E quem sabe agora é o momento de você conhecer esse Jesus Senhor da sua vida. E ter a imagem que talvez está desfigurada por uma imagem completa da imagem e semelhança de Deus. Eu quero orar por você. Feche seus olhos por um tempo. Pai, restaure a cada dia a imagem do Senhor em nossas vidas. Pois o nosso maior desejo é a cada instante sermos parecidos com Jesus. Isso não é um ato somente de semelhança física, mas é um ato de nossas escolhas, de nossas emoções, nossas decisões diárias, nossos hábitos, a nossa forma de amar o próximo. Ó Deus, que haja em nós as mesmas atitudes que houve em Cristo Jesus. Talvez alguém, Senhor, que veio aqui hoje ainda não tem essa imagem restaurada do Senhor nas suas vidas. Eu não sei, ó Deus, como que está a vida desse, mas o Senhor sabe, e o que eu peço ao Senhor é que o Teu Espírito Santo nesse momento visite essa vida e restaure ali a Tua imagem. Pois, Senhor, ninguém aqui foi feito caricatura. O Senhor não disse façamos uma caricatura de nós mesmos, mas o Senhor disse façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E dentro de cada vida aqui existe um Espírito que o Senhor soprou, que não vai morrer. Mas, Senhor, se ao fechar dos olhos, ao coração parar, o ar parar de entrar no pulmão, aonde, Senhor, tal pessoa irá habitar, o seu Espírito irá habitar. Porque, Senhor, aqui não é o céu. As delícias deste mundo são muito boas e eu não nego isso. Presentes que o Senhor deixou para nós aqui. Mas aqui não é o céu é muito melhor do que isto. Mas se a decisão, Senhor, dessa pessoa não é ao teu lado, e digo isso também para aqueles que estão na igreja, que talvez, Senhor, estão aqui, mas ainda não são do Senhor. Se a decisão não for ao teu lado,
passarão, infelizmente, uma eternidade de sofrimento e dor. Por isso, Senhor, eu te peço em nome de Jesus que o teu Espírito restaure nesse momento a tua imagem, nesse que ainda não tem o Senhor, e que Ele seja o Senhor de suas vidas, o Senhor Jesus seja o Senhor de suas vidas. E saia daqui, ó Deus, agora, tendo Jesus, não como um conhecido, mas como um amigo. Não tendo Jesus como alguém que ele ouviu falar, mas de quem agora experimentou. Nos ensine, ó Deus, nessa série de mensagens, a sermos mais parecidos com teu Filho. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém e amém.